Olá, muito boa tarde para você. Está começando aqui na TV Novo Tempo, mais um Entre Família. E ela está de volta. Agora a Suzane vai passar um tempinho fora, tá? Ela continua passeando, aqui, está né? passeando, agora está de férias, ela teve que, saiu de um contexto, veio para outro, tinha ainda uns dias a ver, está passeando, aproveite. Enquanto isso, a gente vai fazer um rodízio aqui e ela vai voltar aqui, com certeza, vários dias. Patrícia Piper conosco. Muito obrigada. Boa tarde, Patrícia. Obrigada, Cristiano Magalhães, nosso parceiro aqui. A gente muda todo mundo, ele quase nunca, né? Tem que estar aqui batendo ponto Tô todo aqui dia. quase todo dia, tô A gente aí. explora o Cris, né, Cris? Tá bom, vamos lá, tem que explorar mesmo. Eu gosto de estar aqui, Por você isso os gosta, né? cabelos brancos. É isso aí. Quem é mais explorado, mais esmagadinho, mais grisalho. Brincadeira, não. Você quer um dia lá no céu, eu vou ficar com... Mais estrelinha. Mas não, vou ficar com o cabelinho preto de novo. Porque aqui tá difícil, né? E eu também não quero pintar, então deixa ficar prateado, né? Não, deixa tá ficar ótimo, prateado. tá ótimo. Homem assim fica chique. Mas vamos falar do assunto, Vamos Cris? lá, Boa assunto tarde. bom. Precisa Verdade. ajudar quem está aí em casa numa situação diferente e não tão diferente, né? A gente vai falar sobre o ensino à distância. Depois da pandemia, muita coisa aconteceu. As pessoas perderam seus empregos, outras pessoas viram uma nova possibilidade. Eu, por exemplo, sou mãe de 2, trabalho. E aí, como é que eu faço para estudar? Eu tive uma experiência recentemente, não foi curso de graduação, nem pós-graduação, mas foi meio diferente para mim, né? Mas hoje a gente vai falar desses cursos, de que maneira você pode usufruir, quem sabe até te ajudar aí num novo plano de carreira, né, Cris? Verdade, eu faço uma comparação até com o jornalismo, a área que a gente tem aqui no caso é um núcleo de variedades, ainda que tem um monte de jornalistas, mas antes, para entrar ao vivo aqui tinha que ter todo um padrão, e tem que ter um padrão mesmo, mas alguém que entrava com o próprio celular, se pegava grandes emissoras do país, não podia, até que veio a pandemia e validou isso, e agora o novo normal, a gente vê muitas coisas que pessoas que não voltaram mais para o escritório, ficaram em casa e tal, deu uma acelerada, porque o EAD não é tão novo, já tem alguns bons anos aí, mas tinha-se um preconceito, ainda tem, mas agora muito menos, por quê? Porque várias pessoas começaram a fazer pós-graduação, fazer outros cursos, e esse profissional entrando na linha de mercado deu tão resultado quanto o outro. Obviamente que a pergunta é, gente, mas eu não dou muito bem. Qual o perfil da pessoa que vai para o EAD se dá bem e consegue? O que eu vou procurar quando eu busco uma educação à distância? E um parâmetro aos nossos filhos mesmo, né, Patrícia? Não, a gente pode falar até do preconceito, né? Imagina também os professores que eram da outra forma para dar aula para alunos, né? Do tipo, meu filho de 10 anos. Como é que eles se adaptam e agem para que isso seja natural e não um problema? A gente já está aí 2 anos nesse processo, né? Mais acelerado e já está bem diferente. Está bem diferente e a gente vai continuar falando sobre isso aqui no Entre Família. Um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta, sou eu e você, Cris. Eu abri a boca, mas eu toque. sabia que quando a gente faz um combinadinho, quando alguém começa o programa, o outro volta do intervalo. Isso aí. Pronto, agora você. Isso está embutido então ali na hora aí. de fazer o espelho, na hora de pensar, na hora de assistir. E você aí de casa, como é que tá? Como é que tá a sua tarde? Está pronto para participar com a gente? Olha, a pergunta de hoje é, o que você acha do ensino à distância? Você curte, não curte? Tem alguma dúvida? A gente tem um especialista aqui para falar desse assunto e te motivar ou desmitificar muita coisa sobre esse assunto. Maravilha, vamos lá então. O que você acha dessa modalidade? Você não se adaptou? Ou será que você deu chance ao sistema? Ou deu oportunidade de quebrar esse mindset? Porque a gente está programado, tem que falar com isso, mas depois que você acostuma com o sistema, conta pra gente. O WhatsApp está aqui, DDD 12 98315 0249. Lembrando que o WhatsApp também é uma coisa nova. Você se adaptou porque é legal, né? Foi indo aí, deu chance. Para fazer a fofoquinha, não podemos falar disso, grupinho né? Mas lá da grupo família. da família. Agora, né? minha mãe falava assim, esse tal de Facebook é videogame das crianças, videogame é dos meninos. Agora tá até no Instagram. Facebookiana, tá no Instagram e tal, porque vai a cultura, vai alimentando isso, os processos, e depois faz parte do nosso dia a dia. E o que é interessante, a gente estava conversando com o nosso especialista aqui nos bastidores, que tem até especialização para quem tem mais de 45 anos, né? Então é para todo mundo, para todos os gostos, para todos os perfis, né? Maravilha. Vamos fazer o seguinte, então, vamos acrescentar o nosso profissional na nossa tarde. Vamos na nossa Sala da Verdade aqui. O nosso professor de hoje vai dar uma aula, muitas perguntas. Coitado, antes de chegar, a gente já perguntou umas 50 vezes para ele várias coisas, mas... Sabemos de tudo que a gente quer perguntar. E quem é que está com a gente aí, Patrícia? É o Clodoaldo Dias, ele é professor e coordenador e
além de ter vivenciado o presencial, ainda vivencia o presencial, pegou toda essa transição e hoje até coordena cursos de EAD. Muito bem-vindo. Isso mesmo. Estamos há 27 anos na educação, né? Já trabalhamos na educação adventista também, por 10 anos. E faz 6 anos que eu estou na modalidade EAD, então sou apaixonado pela educação. E acabei entrando de cabeça e quando você é apaixonado por aquilo, você acaba crescendo tudo, né? Então nós estamos na modalidade EAD e já trabalhamos aí com quase 300 alunos, né? Entre São José e Taubaté. E um dos motivos foi realmente alcançar pessoas que não podiam estudar, né? Vamos pensar lá no Pará, por exemplo. Tem muitas regiões no Pará que as pessoas moram em ilhas. A instituição que nós trabalhamos, a Unisa, ela tem polos, por exemplo, que tem locais específicos. Então, abriu oportunidade para muitas pessoas trabalharem e se formarem também através do EAD da graduação em si. Graduação ou fazer uma especialização também. Então, ensino EAD, só para vocês terem noção, em 1941, desde 1941, como é que as pessoas estudavam? Não sei se vocês se lembram do Instituto Universal Brasileiro, que era através de correio, as pessoas faziam um curso e depois pagavam pelo certificado. Aquilo já era um ensino EAD. Tinha um programa de manhã cedo em alguma emissora que mandava-se uma carta também, não tinha? Sim. Que falava a nível Brasil. Tinha o Projeto Minerva. Isso. E tinha também o Telecurso Segundo Grau, que saiu há poucos anos, em que ele ia dentro das empresas, assistia às aulas e depois... Então, o ensino EAD não é algo novo. Na verdade, ele já existe, né? A própria informática, os laboratórios aqui no Rio de Janeiro, a primeira conexão com a internet foi para estudar fazer uma ponte com estudantes lá fora nos Estados Unidos. Então, o ensino EAD ele já vem há alguns anos, né? Agora ele tomou uma nova roupagem por causa da pandemia, ficou mais... Tivemos que nos adaptar, né? Imagina eu como professor dando aula no computador e na sala ao mesmo tempo. Controlar as mesmas coisas, né? Sim. E aí, muitos professores conseguiram se adaptar, então se tornou um desafio. Mas estamos caminhando e aprendendo cada dia mais, né? E como que você acha, né, trazendo para essa questão atual, a gente está falando da pandemia, como é que impactou os jovens, né? A gente primeiro fez esse panorama para o lado do professor, mas e para o lado do jovem, o jovem aprender? Como é que você avalia isso? Né? A gente falou um pouco sobre ser mito, você estudar de casa significa que você não vai aprender. Como eu percebi o seguinte, falando para os alunos do ensino superior que já atuam com a gente, eles não sentiram essa dificuldade, porque eles já estão no modalidade EAD, já estavam estudando, então para eles fazerem as provas, as atividades, normal. Aquele que houve a transição, ele sentiu um pouco o impacto, por quê? Ele tinha aula presencial, agora passou a ter aula online. Muitas instituições não eram obrigadas a você ficar ali ligado ali na aula, então você deixava ligado e assistia ou não. E tem essa falta do contato, então houve sim um impacto. Para a galera que é do ensino fundamental e médio, principalmente, uma coisa é o garoto assistir vídeos no YouTube, jogos ali 2, 3 horas. Outra coisa é ele ficar 4 horas assistindo aula de matemática. Aprendendo, né? Então, matemática, educação física. Isso, a educação física principalmente. Então eu vejo que houve um grande embate nisso daí. E o que acontece? Só para vocês terem ideia, por causa da pandemia, houve um retrocesso de quase 4 anos. Então, vocês se lembram, se você deixou de estudar, vamos dar um exemplo básico do fundamental, regra de sinais, 7º ano. Aí, no 8º ano, você também, pandemia. Então, você ficou sem, entre aspas, estudar. Dependendo de algumas escolas, aconteceu isso. Então, 2 anos. Imagina que esse aluno vai para o 9º ano, depois entra no ensino médio, ou seja, com essa defasagem. Então, vai ocorrer. Se as escolas não fizerem um programa para nivelar esses alunos com aulas extras, tudo, vai ocorrer mais ou menos 4 anos de defasagem. Aí você pega os alunos do ensino médio que foram prestar o Enem. Quantos não estavam preparados? Então, houve sim um impacto bem grande. Pegaram um temporal na véspera, né? Sim. Agora, falando historicamente, tanto professores quanto alunos e quanto processos precisavam ser validados, né? Aí você empurra na pandemia um processo e automaticamente algumas alternativas que levariam 6 anos até que a cultura absorvesse, até que o pai visse o filho, porque alguns conseguiram muito bem, porque a gente sabe que no Brasil tem várias estruturas, outros nem têm internet para isso, mas quem teve oportunidade, tanto os professores que eram mais resistentes, ou alunos que não gostavam, acabaram tendo como única alternativa, né? Aí todo mundo teve que se mexer, profissionalizar, software, segurança. Como é que você viu esse momento? Porque hoje, tendo a oportunidade de escolher, dá para fazer algo híbrido e bem legal, ganhando tempo,
agilidade e também o processo de ensino. A escola que nós atuamos, ela conseguiu se adaptar rapidamente. A Escola Máximos, colocando computadores na sala, com câmera e montando essa estrutura toda. O aluno em casa tinha que estar preparado, ou no iPad, ou no celular, ou no computador. E aí caía a internet do aluno, voltava, professor, não estou te ouvindo. Era assim, é bem complicado, né? Mas mesmo assim a gente acabou se adaptando. Muitos professores, infelizmente, acabaram saindo da educação por causa disso, porque eles não se adaptaram à tecnologia. Outros professores viram formas diferentes de lecionar. Então hoje ele consegue, e muitos estão dando até aula online por causa disso. Ele se viu obrigado. Nós fazíamos em 2 tempos. Tínhamos que gravar as aulas, gravar a aula e depois dar a aula ao vivo. Então a gente mandar a aula gravada e a aula ao vivo. Nós estávamos fazendo o EAD 100%. Mas aí a gente conseguiu se adaptar. Então, esse foi o grande desafio, né? Em 2 anos as empresas tiveram que se adaptar nisso daí, mas conseguimos entrar dentro disso. Aí veio o Zoom, o Meet, os programas, né, para você conseguir dar a aula e a interação nas plataformas de ensino. Então, houve uma mudança bem grande e eu acho que houve um ganho, né, na área da tecnologia em relação a isso. Alguns ainda continuam achando que não, mas o EAD não conseguia entrar. Houve a defasagem, mas é possível recuperar isso também. Porque talvez dependa do perfil, a gente vai falar isso num segundo momento, mas agora a gente quer falar com a Vanessa, né? A gente está falando sobre uma perspectiva do professor, o olhar do professor sobre o aluno, e agora a gente quer falar com uma aluna, uma pessoa que tem uma história um pouco parecida comigo, um pouco mais nova do que eu, mas que fez a faculdade à distância, fez pós-graduação à distância, né? E tem um filho e está em casa e tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo bem, Vanessa? Como vai? Tudo bem, vou bem, graças a Deus. Conta pra gente aí a sua realidade, o que era ligar a aula e o filho, mamãe, quero ir no banheiro, mamãe, tô com fome, porque 3 anos é essa fase. Sim, não era só o filho, era o gato, era o marido, era o ônibus que passava, era o carro. Complicado. Porque você está dentro de casa, então tudo ao seu redor fica complicado, mas não é difícil. Mas você tinha, não é impossível. Você tinha que correr por fora, assim, a aula tá ligada, a roupa tá na máquina, mas de vez em quando você tinha que parar, ler a apostila para fazer um trabalho, para fazer uma prova. Como é que você se adaptou? Porque, pelo que eu vi aqui, que a produção me passou, você fez a faculdade e a pós-graduação à distância. Então, você já estava meio que acostumada com o método. Sim, eu gostei, acabei gostando, me acostumei demais com a modalidade. E eu vi que foi fácil, assim, tirar um tempo para casa, para o filho e para o estudo. Então, durante a semana era bem corrido, né? Eu tinha que levar ele para a creche, aí tinha que fazer as coisas de casa. Então, eu pegava à noite, quando todo mundo estava dormindo, estava em silêncio, estava eu lá até meia-noite, 1h da manhã, lendo os artigos na biblioteca virtual, aí deixava já uma pergunta aqui para o tutor e tal. Então, tudo isso foi esquematizado, não era assim, olha, hoje eu vou estudar, hoje não. Eu tinha que ter uma rotina, eu colocava num caderninho, segunda, vou fazer atividade tal, terça eu vou fazer atividade tal. E eu era fiel, porque se eu não fosse, eu perdia os períodos. Então, acabei me acostumando com a modalidade EAD. Então, para mim, ficou fácil. Depois do segundo módulo, mais ou menos. O primeiro foi assustador, porque eu tinha tentado fazer outros cursos presenciais e não tinha terminado. E quando eu escolhi fazer a modalidade EAD, eu tive que me acostumar. Então, o primeiro módulo, para mim, foi assim, assustador. E eu amo pessoas, amava ver a sala cheia de gente e tal. Mas mesmo assim, eu não perdi esse contato. Eu tinha os meus amigos ali online, eu via quem ficava lá estudando comigo 1, 2, 3 da manhã. E assim eu me adaptei. Do segundo módulo em diante, até terminar a pós, eu já estava assim, craque no negócio. Eu fico pensando assim, desafio, né? Desafio é a tecnologia, porque hoje a gente tem o tablet, eu tenho o celular na palma da mão e a aula está acontecendo e a gente está aqui resolvendo uma coisa, fazendo uma lista de compras, ou sei lá, alguma coisa que tenha a ver com a rotina depois, né? E outra coisa que você está falando sobre o contato com os amigos, porque
isso é mais do que só amizade, a pessoa que você vai lá para contar sua vida e compartilhar. Tem a ver com o network que a gente fala, né? Porque a faculdade, ela te ajuda nisso. Ah, preciso fazer um estágio. Aí fulano, tem um estágio que eu conheço e tal. Ah, queria fazer um trabalho X. Ah, eu vou com você. Então, a gente perde, né? Como é que foi para você, assim? A gente só se via... Eu fiz a minha faculdade antes da pandemia, né? E após eu fiz na pandemia. Quando eu estava fazendo a faculdade, a gente só se via na prova que era presencial. Hoje, eu fiquei sabendo que até a prova é online. Mas aí a gente passava todo o estudo fazendo online e a prova, a gente só se via na prova. Então todo mundo, nossa, você estudou esse assunto, você estudou aquele assunto. Olha, você sabia que lá a empresa tal tá pegando o currículo para sua área? Aí eu já, nossa, sério? E aí eu já ficava assim, cara, essa troca de comunicação só na prova já era essencial para mim, porque eu passava toda semana estudando. Aí uma vez no mês, 2 vezes no mês eram as provas, e aí a gente se via, era tipo assim, maravilhoso. A gente trocava muita coisa. E aí, quando você pensa na EAD, você conseguiu no presencial. E quando você estava fora, né? Quando você estava nesse momento da pandemia, você teve mais dificuldade? Como é que foi para você conseguir seu emprego, né? Conta pra gente essa parte. Olha, a faculdade não é porque é EAD que não ia abrir a porta para mim, mas as portas se abriram depois da minha faculdade. Eu já trabalhava na área de atendimento e assim que eu me formei na área de gestão em RH, eu consegui uma promoção dentro da instituição e, nossa, eu fiquei muito feliz, coisa que não acontecia, assim, com todo mundo, né? Eu fiquei muito feliz, que eu tinha formado na área, foi uma luta, porque foi EAD, né? Não é fácil para se acostumar, mas graças a Deus eu consegui uma promoção dentro da área de estudo. Então você não sofreu um preconceito pelo fato da sua faculdade ser à distância, pelo contrário, o diploma te ajudou numa promoção ou numa efetivação. Sim. Foi maravilhoso. E quando eu recebi a promoção, eu falei, não, eu não posso, não posso parar aí, porque coisas melhores virão. Então, foi onde eu fiz a pós também em gestão de pessoas, na mesma linha da graduação, e recebi outra promoção. Hoje eu estou como supervisora de atendimento aqui no comercial. E o EAD, que é tabu para muita gente, que tem muito mito, se tornou muito realidade na minha vida. E assim, super feliz, super realizada. Porque de alguma forma você conseguiu pegar esse limão e fazer a sua limonada, né? Então depende bastante de você e da forma que você vai encarar a vida. Obrigada, Vanessa, pela sua experiência. Seu filho hoje está com quantos anos? Na época da pós estava com 3. Ele estava com 2 anos. E 2 agora? aninhos. Agora ele está com 7. Então agora tá mais fácil, né? Agora ele entende porque eu tô sentada no computador. Antigamente ele falava, não, eu quero colinho de mamãe, eu não tenho. Desafio. Muito obrigada, Vanessa. Um beijo grande para você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ei, professor, aí, ó, tem um perfil, Sim. né? E ela ultrapassou as barreiras do preconceito, né? Uma das coisas que a gente estava falando era qual tipo de curso é ideal para estar em EAD? Existe isso? Na verdade, está mudando muito, né? O público do EAD hoje, ele vai da faixa etária de 23 a 34 anos. Então, pode ser que boa parte dos nossos alunos que estão saindo do ensino médio não estão entrando. Mas já está tendo uma mudança. Alunos com 20 anos e acima de 41 também, que é aquela faixa do 45. Mas é o perfil. A maioria dessas pessoas, elas precisam ingressar. Veja que no caso dela, ela estava dentro da empresa, ela precisava a qualificação para impulsionar a carreira dela dentro da empresa. Então, muitas vezes, a empresa não vai dizer assim para você, olha, você tem que estudar, você tem que fazer pós. A empresa não vai falar isso. Ela não pode fazer esse tipo de promessas, né, dentro da área. Mas, à medida que você está estudando, a empresa está te observando. O seu jeito de falar. Então, eu tenho um caso muito interessante de um aluno lá, o Hudson, trabalhava na linha de processos ali, começou a fazer engenharia elétrica, daqui a pouquinho passou para o setor de qualidade, daqui a pouco passou para o outro, mas em nenhum momento ele solicitou a linguagem. Então, assim, o aluno, mesmo fazendo EAD, ele começa a mudar. Então, o perfil
assim, ele não tem como identificar um teste vocacional. Tem alguns testes vocacionais na internet, mas o perfil é dessa idade, pessoas que querem flexibilidade, pessoas que veem a oportunidade, o valor também, não sei se a gente vai falar depois sobre o valor dos cursos também, é bem menor, né? Então dá para você ingressar com mais tranquilidade também no ensino superior. Então, assim, o perfil ideal, não existe uma fórmula pronta. Existe a necessidade daquela pessoa. Então, hoje, muitos estão estudando no EAD, aproveitar a transição, né? Porque as faculdades presenciais obrigaram os alunos a... o que aconteceu, só para vocês terem ideia, o MEC, em 2019, ele colocou o seguinte, uma determinação que até 40% do curso pode ser EAD. Aí, o que as instituições privadas fizeram, as grandes? Vamos pegar um curso de ética. Não sei se vocês lembram, a matéria de ética na faculdade, todos os cursos de graduação têm a matéria de ética. Então, imagine que uma instituição tem 10 cursos diferentes e todo mundo faz 2 aulas de ética. Então, essa matéria, o que eles fizeram? Colocaram na modalidade EAD. Então, imagina o custo que a faculdade passa a não ter agora com 10 professores lecionando 2 aulas por semana nesses 10 cursos. Então, isso daí vem uma redução de custo. Então, as instituições públicas aproveitaram isso e reduziram. Então, isso já, não vou nem falar para vocês, mas já é uma realidade. E, professor, a presencial também não é garantia, porque você pega 2 alunos matriculados na mesma aula e tem resultados diferentes, né? E é claro que você vai depois, com o passar do tempo, você tem que dar chance para você mesmo. É que tem gente que já vai com preconceito de cara, mas depois que baila nesse momento, é uma benção. Vamos fazer o seguinte, já a gente vai ter uma dinâmica aqui, para fazer algumas perguntinhas para você, dar algum direcionamento aqui. Você está gostando? Tem dúvida, o professor está aqui para tirar. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito boa tarde. Se você está ligando na TV Novo Tempo agora, a gente está falando sobre EAD, ensino à distância. É real que você pode estudar sem estar lá na sala de aula e também pode aprender da mesma forma de quem está lá na sala de aula? Será que você já parou para pensar que às vezes tem mitos, tem verdades, tem preconceito em cima disso e tem muita gente que se dá bem. E é por esse motivo que a gente está aqui agora falando sobre o que a gente deve considerar na hora de escolher uma modalidade de ensino. Professor, vamos começar com o tópico 1. O conteúdo e a metodologia tem que lhe agradar? Tem que pensar nisso? É um dos tópicos que a gente precisa pensar? Olha, o conteúdo que agrade do aluno em si, agrade, às vezes a faculdade vai aparecer no próprio portal para ele. Mas a metodologia, o formato em que você vai estudar, ela interfere bastante. Por quê? Tem algumas que é só uma página e você vai navegando ali, talvez aquilo não te agrada. Alguns você já clica, já começa a assistir a videoaula e em seguida já vai para um quiz, então ela vai sendo criativa, vai interagindo com você. Então isso ajuda bastante. Eu fico pensando assim, o conteúdo. Ok, eu quero me formar eu quero me especializar em uma situação, vou dar uma situação em marketing. Então, eu vou lá, busco e tudo mais. Quando eu entro na forma, por exemplo, eu trabalho com TV, né? Então, TV, para mim, é um negócio que tem que ser dinâmico, eu tenho que conseguir entender, tem uma linha. Eu sou profissional da área, eu não tenho como não avaliar. Você chega lá, tá um professor. Olá, muito bem-vindo. Né? E aí, aquilo não consegue te cativar. E você fala, vou ficar nessa pós-graduação porque preciso do título ou não? Então, como é que eu faço essa avaliação? Olha, vai ser um pouquinho difícil você ter esse retorno, porque nós não temos 100% dos professores motivados dando aquelas aulas esplendorosas, mesmo porque o perfil do ensino superior hoje, boa parte dos professores, muitos deles são doutores. Não sei se vocês sabem aí que estão em casa, boa parte dos doutores são pesquisadores. E pesquisador, muitas vezes, não tem a vivência que você tem do dia a dia da TV. Então, ele tem muito conteúdo, mas ele não consegue transmitir. É esse tipo de professor que você vai, às vezes, encontrar. Mas a faculdade precisa desses professores. Precisa, porque um terço, uma universidade, para ser uma universidade, um terço tem que ser mestres e doutores. E, às vezes, eles pegam e encaixam justamente numa dessa disciplina. O que eu te dou a dica é para você ser otimista, que nem todo curso vai ser assim. Então, você vai ter um professor mais dinâmico, que você vai interagir, né? A dica que eu vou dar para você, quando você tem um professor ruim, nunca dê uma aula como ele dá. Infelizmente, tem o exemplo, a gente acaba trazendo isso. É difícil. Mas não tem como escolher. Você acabou de falar, não tem como escolher o conteúdo e falar, olha, mesmo que a instituição tenha nota 5 no MEC, não está dizendo que todos os professores lá vão ser aqueles professores que vão conseguir
alcançar o seu objetivo. Nossa, que aula 10, gostei, nossa, foi Tem muito questão bom. da empatia também, Sim. né? Até no presencial, até quando a gente conhece as pessoas, nem sempre Sim, vai sim. agradar, ninguém vai agradar todo mundo. Quantas né? aulas alguns alunos, né, acabaram dormindo nas aulas presenciais, né? Ficava ali, hoje fica no celular. O aluno adulto, por exemplo, não deu, ele sai da aula e vai Isso embora. aí. O adolescente não pode. Então, assim, não tem como. Às vezes depende mesmo do Mas aluno. tem como olhar o caminho que a faculdade faz para você ter o ensino. É um Sim, quiz, sim. é trabalho de conclusão em cada disciplina ou coisas do tipo que venham dar, né, um refresco. Uma né? dica que eu dou é o seguinte para vocês. Sempre que vocês forem escolher uma instituição de ensino superior, pergunta para eles como é que é o portal. Ele vai mandar, olha, como é que é o portal, como é que é a navegação, como é que funciona. A partir daí, você vai ter uma visão. A segunda coisa, muito importante, saber quem vai te atender, porque se for um polo universitário, nosso polo lá, o atendimento é 100% humanizado o WhatsApp. Mandou a mensagem, já estamos respondendo. Então, quem vai me atender se o professor tutor não me der a devolutiva? Que aí o professor tutor tem que dar. Tive um problema financeiro. Então, são fatores que você iria no presencial e resolvia. Hoje não, é tudo ali na Verdade. plataforma. Então, você vai ter que abrir um chamado, fazer um print, colocar lá. Então, é assim, no começo, até você se adaptar, gera um certo transtorno para você, mas depois você acaba caminhando, né? Mais É fácil. importante saber o suporte. Quem vai te dar o suporte naquela instituição? Muito bom. E aí, qual se encaixa melhor na sua rotina, né? A gente estava falando ali nos bastidores sobre a questão de ter aulas à distância, mas ao vivo. Tem aulas que só são gravadas. Então, esse tipo de coisa também ajuda você a pensar, poxa, eu preciso de ter um feedback ali. Olha, hoje, estava conversando com vocês agora há pouco ali, né? Então, o que aconteceu? Devido à pandemia, as instituições, então, elas mudaram. Então, hoje, você vai ver o presencial, vai ver o semipresencial ou flex, né? E você vai ver o 100% EAD. Então, a maioria das pós, em geral, são 100% EAD. Então, vamos pegar, por exemplo, os cursos da área de saúde, fisioterapia. Então, algumas instituições, ela tem a modalidade EAD, que o aluno vai uma vez na semana fazer aula prática, ele chama 100% EAD, e o aluno tem aquele semipresencial flex, que ele vai 3 vezes na semana, tendo aula ou aula prática, e os outros dias online ou nem online. Então, só para você ter ideia, isso já está acontecendo. Acontecendo com os alunos que estão saindo do 3º ano do ensino médio, das escolas particulares, e ingressando, aqui no caso do Vale do Paraíba, numa instituição pública. Então, assim, como se encaixar, ele vai se encaixar, vai depender muito do perfil. Então, assim, o legal é, você está querendo orientar alguém? Deixa ele começar no modelo flex. Vai lá, está gostando das aulas, como você falou, não está? Muda para o outro. E aí vai muito do aluno, né? O aluno mais novo, ele não tem como mensurar. O aluno que já trabalha na área, ele já consegue mensurar. Não, eu estou precisando da graduação, estou precisando da formação. Eu já tenho a prática. Então, eu quero caminhar desse jeito. Então, vai muito do aluno também. E aí, acho que já engloba essa parte aqui, a pessoa que sente a necessidade do presencial. Durante a pandemia, eu comecei a fazer um curso, foi um curso técnico, né, que teria duração de 6 meses. Só que eu vim da minha graduação, sentadinha, olhando para o professor, queria falar com um amigo, escrevi um bilhetinho, né? Quando eu me vi, 7 horas da noite, fechada no quarto, filho batendo, eu com o celular na mão, podendo resolver as coisas do meu trabalho, da minha vida, eu falei, eu não vou dar conta disso. O que eu faço agora? Eu ouço o professor, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto do presencial. Eu me adapto, porque a necessidade faz com que a gente se adapte. Mas a gente também tem que ter essa questão de autoavaliação, né, professor? Sim, a questão da necessidade do presencial realmente vai depender muito da pessoa. Por isso que a gente falou sobre o perfil, né, da pessoa que vai buscar ou não o EAD, depende muito da pessoa mesmo. Por quê? Depende da necessidade, depende do momento que ela está vivendo, a cidade, você mudou de cidade, lá não tem a faculdade presencial. Eu entendo que o presencial, ele cria, né, o contato com o professor. Uma das coisas que eu estou um pouco triste na área da educação, que a maioria dos cursos de licenciatura, que é para você ensinar, estão só na modalidade EAD. Então, assim, o contato com o professor, a troca de experiência, né? E aí entra o networking também, né? Então, hoje está mudando. Então, se você está na modalidade EAD, o seu network é com o professor que está ali, é com o grupo, o tempo todo interagindo ali. Porque hoje, mais ou menos 70% dos empregos é via indicação.
Então, o importante é você estar estudando, não criar uma barreira, né? Mas você estava falando do network, né? Que é essa troca, esse contato que a gente tem com as pessoas. Eu fico pensando assim, os professores estão mais acessíveis. Antes, para você conseguir o telefone do professor, não pode dar, porque senão o aluno fica ali o tempo todo pensando num segundo grau, né? Enfim. E agora não, você tem a rede social, você tem o e-mail, e como ele está à distância, ele tem que ter um período para te responder, para te dar um suporte. Eu não sei como funcionam as outras instituições. Onde nós trabalhamos, tem 2 professores para cada disciplina. Então, vamos pegar a matéria de jornalismo aí, rádio, né? Rádio e TV. Então, tem um professor que dá aula gravada e esse mesmo professor dá aula ao vivo e, fora isso, tem um professor tutor que está ali acompanhando você no dia a dia. Você tem uma dúvida específica da disciplina, você manda para o tutor. E os 2 estão ali acompanhando o fórum. Então, assim, isso é uma coisa muito boa, que antigamente não tínhamos. A outra coisa boa também que eu vejo é você poder ir e voltar para a aula quantas vezes você quiser. Então, você dá uma aula, de repente o aluno não pegou o time, você vai e volta. Então, isso é uma coisa boa do EAD. Então, a coisa ruim é, às vezes, tirar a dúvida na hora. Você faz uma pergunta, o professor responde. No calor, né? No calor. Mas aí tem as aulas ao vivo, ou chamadas também webconferência. Então, é importante buscar, dependendo da instituição, se eles têm aulas ao vivo. Vocês têm aula ao vivo? Temos. Na grade tem lá, tantos dias aula ao vivo. Então, é aquele momento que você vai poder tirar o feedback com aquele professor que leciona a disciplina na aula gravada. Não com o tutor. Não, né? com o tutor, é professor da aula ao vivo. Se não tem, aí você fica mais... Mas tem uma coisa muito legal na questão do network. Nós temos lá uma disciplina do curso de estética, eletroterapia. Quando eu entro lá, vocês não vão acreditar, tem 300 alunas fazendo aquele curso no país. São 300 contatos que você tem de network no país. E elas interagem em grupos, trocando informação, hora estão trocando serviço, trocando um monte de informação. Então, assim, o networking também, ele aumentou. Então, antes você tinha só dentro da sala, hoje não, você tem uma sala com 300 alunos. Então, isso ajuda bastante. Isso é bem legal, porque na hora dos cursos, né, na verdade, dos trabalhos, você tem que juntar grupos. Você não conhece ninguém, né? Meu grupo está faltando uma pessoa. Quando você vai ver, você fica amiga dessa pessoa e leva para a vida, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? Que é uma pessoa que quer autonomia e flexibilidade nos horários. Mas aí a gente pode resgatar a Vanessa falando ali que ela fez um plano para ela. Então, segunda-feira vai ter tal aula, terça-feira, desse horário, e ela não podia passar. Inclusive, fazendo uma pesquisa, entendendo um pouco mais sobre isso, eu vi que tem cursos que tem uma disciplina de como você se planejar para concluir o curso. Isso é bem interessante também, Sim, né? na verdade, agora, algumas, né, onde nós trabalhamos, na Unisa, tem uma disciplina, uma disciplina que é exatamente como você estudar, e ela faz parte das atividades complementares, que é uma parte da grade. Mas a autonomia do aluno ela é muito interessante, porque você pode estudar no ônibus, no carro, viajando. Eu vejo muito caso de alunos, Clodoaldo, eu estou viajando... 2 horas daqui para São Paulo. Isso, aí ele fala assim, Clodoaldo, eu só deixei a aula ligada, eu estou no áudio. Então, eu vejo o seguinte, qual a melhor forma? Aí ela falou sobre a questão de horário. A maioria das instituições coloca uma grade sugestiva, mas qual a melhor forma de estudar? Então, hoje não existe o melhor método de estudo, existe o seu método. Então, tem aluno que assiste às aulas, tem aluno que pega a apostila digital, resume, depois assiste às aulas. Tem aluno que assiste às aulas e vai e volta. Tem aluno que estuda uma vez por semana, tem aluno que estuda só final de semana, tem aluno que estuda, por exemplo, no horário de intervalo do almoço. Então, essa flexibilidade favoreceu isso para o aluno. Tá? A gente vai ter que avançar, que o tempo está... deseja economizar em seu curso superior, isso foi uma coisa que você abriu e a gente não conseguiu concluir. É mais barato, porque eu não tenho a sala física, eu não tenho a luz, eu não tenho essas despesas que fazem parte do presencial? Sim, hoje, só para você ter ideia, um curso de engenharia civil, em torno de R$ 1.400, R$ 1.600, até R$ 1.800 presencial, em algumas instituições está R$ 370, no máximo R$ 400, fazendo um curso de engenharia civil, que aí você fala, mas cadê a aula prática? Aí, no caso da nossa instituição e de outras, você tem os laboratórios que o aluno vai lá só para fazer a aula prática daquela disciplina específica. Então, o valor ele é uma das coisas que o aluno procura buscar, o preço para se fazer o ensino superior, o curso. Né? Populariza, né? Todo mundo tem mais chance de estudar e de se especializar.
Dica bônus, conheça a experiência de ex-alunos. O que você diria pra gente sobre isso? Olha, na internet tem bastante canais falando sobre isso, sobre ex-alunos, mas é sempre bom perguntar, né? Se você jogar na internet, vai ter algum grupo falando sobre aquela instituição. E aí você vai ver as pessoas falando bem e as pessoas falando ruim. Aí cabe você equilibrar o que está ali nos comentários. Mas é sempre bom saber qual é a instituição. Aquela que eu acabei de falar para você, se você puder escolher, né, entre uma faculdade semestral e trimestral, ajuda. Trimestral são 2 disciplinas por trimestre. Vamos então para o online, porque o presencial acabou a nossa Exatamente. luz. Vamos aproveitar e vamos sentar? A gente vai para um intervalo agora e volta rapidinho. Até já. Muito bem, estamos de volta. Eu avisei, Patrícia, fala demais, falou demais. Pastor Toninho veio aqui, puxou a luz aqui. Só na outra ele disse que não vai... Brincadeira, brincadeira não. Não faltou energia aqui, mas é para fazer uma pergunta para você. E aí, você está fazendo a prova, acabou a energia? Professor, já explica para a gente. Mas enquanto isso eu quero mostrar para você, olha só a novidade aqui da Novo Tempo. Você que está chegando agora não conhece ainda, a gente tem oferecido todos os dias aqui, que é um guia prático, né? Um guia de estudos da Bíblia, a procura da verdade. Para você não ficar o quê? Na escuridão. Ali a Patrícia falou, Cris, vamos trazer luz para o próximo bloco. Então tá aqui, gente, ó. A procura da verdade. É legal que a verdade, quando você vai tirando a venda, assim, ó, dói um pouquinho, vê, mas depois se acostuma. E essa é a ideia, trazer uma luz na sua vida. E aqui, o pastor Felipe Amorim produziu esse guia prático, tá? Essa vai de graça para sua casa, mas teve um custo para produzir, pesquisar, diagramar, enviar. Cris, como uma revista com esse padrão aí, ó, consegue ir de graça para a casa das pessoas? Meu querido, Anjos da Esperança, então já foi pago o preço, o carteiro nem vai entender a sua felicidade. Mas, Cris, por que eu vou pedir? Porque alguns pontos ainda são mais escuros na vida de alguém. Por exemplo, a origem de Deus. Como a gente pode comprovar, falando agora de questões acadêmicas, né? E outra, o pessoal fala que Jesus vai voltar. Que forma vai voltar? Eu quero saber disso. E outra, o pessoal vem falar de Bíblia, agora vocês falando de educação e tal. Como é que eu posso comprovar a veracidade da Bíblia? Até te pergunto, como é que você comprova a veracidade do teu livro, da escola, do teu menino? Cris, mas tem uma questão histórica. Tem um contexto. Existe uma verdade sobre a verdade que vai para a sua casa. E eu digo para você que você não vai pagar nada, tá bom? Aqui, ó, não paga R$1 por esse guia prático. Falo para você de coração, você vai ligar agora 0 operadora 12 21 27 31 21, vão te atender aqui. Você vai falar assim, Cris, olha, eu quero, pode ser o Cris lá, pode ser, até minha esposa trabalha lá, pode falar com ela que está tudo em casa. Eu quero aquela revista que o Cris falou de graça, é um guia prático, a verdade. Pronto, você vai preencher um cadastro, vai colocar os seus dados, seu endereço, fica tranquilo que a gente guarda tudo certinho para enviar para a sua casa. Fácil, fácil. Você pode pedir também essa revista através do WhatsApp, que vai passar agora aqui para você, que é o 12 98244 4449. Então, são vários temas, aqueles temas bem complicados, mas de uma forma simples e gratuita, você não vai pagar nada para receber essa revista em casa. E outra, tirar essa venda da escuridão, e a luz é uma verdade, né? A verdade é uma luz para iluminar os seus caminhos. Estamos certo? Tudo certo? Então, um abraço para você. Enquanto você vai pedindo a sua revista, quero até perguntar a emoção aqui da Patrícia. Qual é a emoção, Patrícia, de, pela primeira vez aqui no Momento de Família, você sentir que faltou a luz? O que você pensou em fazer? Pior é ter que pensar rápido. Antes de acusar e brigar, né? Que esse é o perfil quando eu estou lá em cima, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Chamou o intervalo, chamou o intervalo, Deus já termina a dinâmica. E agora a Sarinha que se vire lá em cima de acender essa luz. Cada um com os seus problemas. E deu, né? O B.O. não é meu. A pergunta é quem pisou no fio? Quem pisou no fio? Sabe aquele negócio em casa? Quem é que tirou da tomada? É verdade, mas é mais do que isso, o mais importante é que a nossa equipe consegue, né, sempre atender, a gente conseguiu voltar do intervalo em menos tempo, então eu estou super segura aqui. Pronto. Eu agora já nem fico mais olhando tanto o relógio, estou confiando mais. Deixa rolar. Estou até me sentindo, porque eu acho que nesses 2 anos e meio de programa, eu nunca vim aqui embaixo com essa plaquinha. Eu tinha o sonho de virar a plaquinha. De levantar. Eu não posso ser muito polêmica, né? Sim. Eu tenho que ser mais contida, ainda mais depois da nossa conversa lá no camarim, né? Sobre a apresentação. Primeira interação. E você aí de casa, você quer participar? Quer fazer sua pergunta? Porque eu acho que hoje eu falei demais. É que a Suzane não está aqui, aí eu peguei esse posto e resolvi fazer todas as minhas perguntas. Mas se você quiser fazer alguma pergunta, aproveita o professor que está aqui. Eu acho que o programa está bem didático, né? Então, se você pegou desde o começo, se não, você vai lá no NT Play,
né? Tem todas as informações e agora a gente vai tirar mais algumas, né, Cris? Verdade. Agora vamos para mitos e verdades. Vou ficar quieta, vou deixar você falar. Então, só um pouquinho, então, deixa eu falar aqui. Se a quieta, senão vamos puxar a luz de novo aqui, faz favor. Mas vamos fazer o seguinte, antes dos mitos e verdades, vamos dar um pulinho nas redes sociais, Patrícia? Para dar uma espiada, o povo que está em casa. Então, manda aí, vamos lá. Você de casa pode falar. Por que faltou luz? A Adriana está perguntando, brincadeira. Ela fala o seguinte, ó. Fiz a minha pós-graduação à distância. Foi novo para mim, no qual ficavam algumas dúvidas dos conteúdos. Esse é um lado no qual tive que me adaptar. Dentro da sala de aula, temos um professor que controlava a rotina das atividades, os conteúdos. E no ensino à distância, é como se fosse algo livre, onde você mesmo fazia o seu horário de estudar. Isso fica um pouco fora de foco, pelo menos para mim, foi algo complicado. Sabe aquela pessoa, professor, que está montando o primeiro negócio e fala o seguinte assim, agora eu vou ser dona do meu horário e tal. Agora você que vai ser, você vai ter que lidar com você mesmo. Agora você vai ter que colocar horário. E, às vezes assim, ó, claro que agora também os softwares, né, estão aí te mandando, eles te avisam também por e-mail, a web vai te avisar, mas você tem que se concentrar porque algumas coisas lá da sala de aula que aquele meio que bebezinho que o professor está criando no colo, eu acho que até para presencial isso está acabando, né, professor? Sim. E as pessoas vão se adaptando, né? As próprias empresas estão trabalhando muito no sistema home office e isso está mostrando um novo tipo de perfil de profissional. Você mais disciplinado, você controla o seu horário. O meu filho, por exemplo, trabalha numa empresa que 2 dias na empresa e 3 em casa. Tem computador, tudo da empresa. E está entregando resultado, então esse é o perfil do profissional no momento, que acaba coincidindo. Eu acho que futuramente vão perguntar assim, dependendo da empresa. Você é formado aonde? Eu sou formado no EAD, então fica aqui, porque você já tem perfil. Por quê? Você é disciplinado, você entrega as coisas, ninguém precisa te cobrar. Então não tem um professor lá para te cobrar. Então você tem que seguir uma rotina, você tem que ter evitar a procrastinação. Então são coisas assim bem específicas. Com o tempo, os polos em geral vão te dando suporte, no nosso caso. Mas você tem que ter esse suporte, porque você tem que acompanhar isso, porque senão você desanima, vai lá e tranca a faculdade. E aquilo é apenas um degrau. Depois que você passou o primeiro trimestre, o primeiro semestre, o restante você vai ver que é padrão, entendeu? Aí você já criou sua rotina de estudo, já se adaptou e passa rápido, gente. 2 anos, 3 anos, né? Os tecnólogos, né, que vocês ouvem falar aí, que foi criado para atender uma demanda específica do mercado, nossa, 2 anos e meio, gestão financeira, 2 anos, então você se forma em tempo rápido. E no final você acaba tendo, a gente sabe muito bem disso, as pessoas que já têm uma formação acadêmica, graduação, uma pós, por exemplo, aumenta cerca de 50% a 60% do seu salário. Bora fazer pão. Então, Vou fazer 3, eu quero fazer 3, uma do lado da outra agora. Vamos fazer várias. Se não aumentar o seu salário, vai aumentar o seu serviço, porque você tem mais competência, então mais responsabilidade. Verdade. E o pessoal de casa ainda está falando, vamos colocar na tela mais interação. Vamos lá. Fábio G. Como ficam os momentos de aulas práticas naqueles cursos que são necessários à presença dos alunos, né? Você começou Muito falando bom. ali, falou da fisioterapia, né? Que deu um exemplo. Eu tinha te questionado sobre engenharia civil, por exemplo, que você precisa Nós temos ir lá. lá, por exemplo, onde nós estamos, mais de 100 alunos que fazem engenharias conosco. Tudo EAD. Mas como é que funciona? As principais matérias, assim como os outros cursos, tem matérias que são exatamente teóricas. Você vai na faculdade assistir teórico, cálculo numérico e assim por diante. Quando chega na aula prática, por exemplo, mecânica de fluidos, você teve a aula no portal, você teve a tutoria, você teve o quiz, tudo. Aí você vai ao polo fazer a aula prática. Então, o polo direciona você para fazer a aula prática. O que a pessoa tem que ficar preocupada é que tipo de aula prática é essa. É uma aula prática com modelos simples? Não, é alguém dando. Então, na nossa instituição, vem um laboratorista, um engenheiro, traz todo o laboratório, monta e faz a aula prática ali com o aluno. Então, ele já viu toda a dinâmica lá, agora ele faz a aula prática. Então, tem que verificar como é que é essa aula prática dessa instituição. A gente tem dificuldade, mas é claro que a faculdade está pensando em tudo isso, né? Só a gente pensar, por exemplo, na época de educação física. Tinha as aulas teóricas sobre os jogos, sobre a partida. Depois você ia para lá. No meu caso, teve aula de fotografia. Tive várias aulas teóricas e tinha aula no laboratório. Então, é normal isso acontecer. Só mudou que a pessoa vai estar, ou ao invés da sala de aula, está na sua sala ou no seu quarto, enfim. Sim, então, assim, procurar instituições, saber o tipo de curso que você vai fazer e também como ela vai te atender em relação a essas aulas práticas, isso é muito importante. Faça essa pergunta porque, às vezes, as instituições ou a pessoa que está ali está com o objetivo de vender o curso.
Não, cara, vem aqui porque você tem que estudar com a gente. Ele é bom para isso, mas e depois? E o pós? Quem vai me atender? Como é que vai funcionar as aulas? Qualidade, né? Qualidade. Então, você tem que fazer, entrar nas redes sociais também, entrar nos programas de bolsa, verificar o que eles estão falando da universidade. E a partir daí você vai tendo uma noção, realmente. E no trabalho aqui, professor, a gente na pandemia, a turma, toda a produção dentro de família foi jogada para casa. Aí fizeram esse mesmo cálculo. O que pode ser feito de casa? Porque não podia, diminuímos aqui, eu acho que 80% dos funcionários teve esse contexto. Agora, o Cris pode apresentar o programa de casa? Não. A pessoa do Switcher, não. Então, ó, produção toda em casa, vinha no horário, pessoas específicas, faziam um programa, retornavam para os seus lares. Funcionou por quanto tempo, Patrícia? Acho que uns 2 anos. Uns 2 anos, né? Porque a TV é um Depois serviço foi voltando. né, de utilidade pública, essencial. A gente demorou uns 20 dias para poder calcular. E interessante, né, olhando para o lado do gestor, a gente hoje conhece o profissional que se adaptaria, não precisava nem ter voltado, né? Aí tem aquele profissional que não, esse aqui precisava estar, porque precisa da rotina, porque não consegue se autogerir e tudo mais. Mas a nossa equipe funcionou bem. Funcionou, e você de casa conferiu, né? Tudo beleza. E beleza é sua participação. Tem mais participação, então? Vamos lá, aproveitar que o professor está aqui. Agora é o Léo Silva que fala o seguinte. Eu curso Engenharia Elétrica, EAD, olha que legal, e cursar nessa modalidade de estudo requer mais disciplina do que o curso presencial. Tá aí, ó. O Clodoaldo, como coordenador, representa bem o papel, pois tira todas as dúvidas e presta os esclarecimentos necessários aos alunos. Ensino EAD está de parabéns. Está aí o Léo, hein? Eu acho que é aluno, hein? É aluno, deve ser. Eu acho que desde o primeiro contato até lá, né? Acho que esse Léo aí, ele trabalha numa empresa voltada para energia elétrica, então ele já é, como eu falei para vocês, ele já atua na área, futuramente quer trabalhar mais na área de planejamento, né? Então já atua na área. Não só isso, às vezes a plataforma é boa, funciona, mas qual é o suporte que você tem no polo? Como é que é o suporte do polo? Quem te atende? Como funciona? Se tiver alguma coisa, então tem que ter ali uma equipe, que é o meu time lá, que nesse momento eu estou aqui com vocês, eles estão lá atuando. E estão atendendo os alunos, as demandas dele, às vezes específica, uma demanda simples ou mais complexa. Se a gente não pode entrar no seu portal para resolver, a gente faz o caminho para você resolver aquela situação. E aí a questão das aulas, ela é importante sim, essa parte das aulas práticas, o suporte do aluno é muito importante. Você falou bastante sobre isso, né? E eu acho também que, assim como no presencial, você consegue identificar alguns alunos que querem mais, que estão buscando outras coisas, e você consegue dar mais, né, do que você tem de conhecimento, com certeza, Sim. né? Recentemente eu mostrei para os alunos que a nossa trajetória educacional e vida profissional futura, ela é desenhada mais ou menos assim. A gente tem aqui aprender, a palavra aprender, para crescer ou aprender para empreender. Para crescer, você vai estudar, então vamos pegar um exemplo, tem um engenheiro da Embraer que ganha 20 mil reais, mas tem um empreendedor que ganha 20 mil também. Então, mas o que aconteceu? Esse engenheiro, ele cresceu na área, estudou, fez pós e assim por diante. O outro empreendeu, estudou também como funciona o negócio. Eu falo para os alunos, ó, você tem 2 escolhas, aprender para crescer ou empreender. Mas, professor, e se eu estiver no meio? Então, você vai trabalhar para um desses 2. Então, a oportunidade de estudar, ela está aí. Então, se você disser que não tem como estudar, é mentira. Então, todo mundo tem acesso ao ensino, ao estudo. E aí, é claro, as oportunidades vão passar e você vai... E é assim, num diálogo como nós estamos aqui, estamos conversando. Nossa, estou precisando de um profissional lá no Novo Tempo para trabalhar assim. Você tá estudando? E aí a gente percebe que a oportunidade passa. É o olhar, né? Uhum. O olhar sobre as circunstâncias. E a gente vai para mais uma dinâmica. Hoje eu só quero levantar. E aí, Olha. eu posso falar o que eu penso? Olha, deve. Pode Eu não ser, sei pode não, ser a hein? última vez que você faz Sei isso não. também. Não, pode falar. Você de casa também está com a plaquinha invisível aí. Agora a gente vai avaliar com o professor aqui. Ele está aí com quase 30 anos na área. Então vai dar um reforço para a gente. A gente vai ser sincero aqui também. Mitos e verdades da área. Vamos lá então? Na tela, a primeira situação. É fácil burlar as avaliações? Olha, vou falar... Às vezes, sim. Tá? Vou falar porque os alunos, né? Na pandemia, por exemplo, muitos alunos que estavam fazendo prova online não tinha alguém monitorando você, certo? Então, você ali, naquele momento, você podia fazer as suas consultas. Agora, como voltou no presencial, a prova ela é feita no polo. Aí não tem como você ali fazendo sozinho. Então, assim... eu estou falando avaliação presencial. Agora, o trabalho que é feito em casa, o estudo de casa, isso daí não tem como ter um controle específico.
Você vai, mas, Clodoaldo, e se eu copiei algo? Você vai ser mensurado numa entrevista de emprego. É ali que ele vai sondar você se você realmente tem. Se você fala que tem um monte de coisa no currículo, a pessoa faz uma pergunta e você não domina o assunto, ele sabe que você só pegou um diploma. Então, a entrevista, ela conta muito. É que tem uma diferença, né? A escola, a gente é obrigado, você falou isso aqui, né? Então, meu filho é obrigado a estar lá estudando porque ele precisa. Agora, a pós-graduação, o mestrado, a graduação, você escolheu estar ali. Não tem por que você simplesmente burlar. Mas você tem facilidades quando você está fazendo uma coisa que é corriqueira, só para pegar o seu diploma, para se dar bem numa empresa, né? Melhorar a posição na empresa. E é mais fácil, você abre no Google hoje, você tem as respostas todas. Agora eu vou só desmistificar, é até difícil fazer isso, por exemplo, eu posso estar com um iPad ou um tablet na mão e eu estou no meio de uma prova. Então, se eu não estudei nada, a prova tem um tempo, então a prova tem 2 horas. E eu estou ali pesquisando, Ctrl F, Ctrl H, não adianta, você não vai conseguir fazer 20 questões consultando agora, então você tem que ter estudado antes. Então, assim, a não ser quando tem grupos, né, que já estão, a máfia dos grupos aí, que acabam fazendo pelos outros. Mas as instituições têm tentado ao máximo controlar isso, porque, não sei se vocês sabem, uma das características para ser o EAD, das avaliações que são feitas, uma avaliação tem que ser presencial, tem que ser lá no polo. E ela determina, ela é chave para determinar o seu conhecimento baseado no que você aprendeu. As outras podem ser. Todo ou por semestre? Não, é por disciplina. Então, nossa instituição, a modalidade é trimestral, é mais fácil. Um aluno que faz engenharia tem 2 disciplinas por trimestre. Tá? O nosso aluno do ensino médio tem 12, 15, e ele tem 2. Então, fechou o trimestre, abriu outro, mais 2. Às vezes, um curso, outro que tem 3. É mais fácil para ele colocar a agenda dele, já que ele está em casa, está fazendo, mas, sei que pelo menos 2 eu vou ter que estar presente. Sim, e é mais fácil para uma pessoa que tem atividade. Esse engenheiro mesmo que entrou em contato conosco, você mesmo já falou, ele já trabalha há um bom tempo na área. Então, ele está realmente buscando um contexto, então ele já sabe. Então ele coordenou, sabe o tempo dele, né? De repente é pai, tem reunião daqui, reunião dali, trabalha o dia inteiro. Eu acho, na minha concepção, que veio para a pessoa ganhar. Agora, quem não quer ganhar e quem quiser burlar, esse cara, se ele tiver a chance de burlar no presencial ou fora, sim, é o perfil do aluno, ele já vem já de lá, de trás. Já vem prontinho. Né? Tem uma frase que eu costumo falar, né? Quem cola não sai da escola, é mentira isso daí. Teve alunos que fizemos uma reunião uns anos atrás, 15 anos depois, reunimos eles, e aí eles começaram a contar, eu colhei na sua prova. Eu falei, não acredito. Então, você vê, e nós estamos falando de adolescente, né? E o adulto, então, o adulto ele sabe outros recursos que o adolescente não sabe. Então, não tem como controlar isso, né? Então, é verdade. Às vezes, tem alunos que colam. E vamos para mais uma? Vamos lá, então. Mito é verdade. Por enquanto foi mito agora. Vamos lá. Está chegando mais um contexto. Foi verdade. Foi verdade? Alguns colam. Alguns colam, verdade, verdade. Vamos lá. Não precisa ter um computador potente. Vamos deixar que o professor responde depois. Vamos ver o que eu, Patrícia... É mais ou menos, assim, mito e mais ou menos. Porque, na verdade, eu acho que não é a potência do computador. É a sua habilidade em lidar com a tecnologia. Eu acho que, tipo assim, ele tem que ter um mínimo, né? O mínimo é o quê? Ele funcionar. Você não precisa um computador de edição, um computador gamer para isso, com processador, não. Ele tem que abrir o seu quê? Um bom Word para você digitar. E vai depender também do que ele está fazendo. Se ele for estar fazendo, de repente, arte, alguma coisa, vai precisar de um software como um Adobe Illustrator, um Premiere, alguma coisa. Eu acho que é mais a pessoa e a capacitação da pessoa. Porque, por exemplo, na nossa época, como é que a gente fazia... Não, na sua época, como é que a gente fazia na minha o época, trabalho? uma coisa mais moderna, a gente pegava uma folha de papel ao maço, nem sei se é assim que fala mesmo. Datilografia. Né? A gente fazia a margem e tinha a capa, trabalho de português. Isso. Hoje não, hoje você faz no Canva. Isso. Né? Já tem um templatezinho pronto mais já. O PPT. Então, assim, se você não sabe lidar, que você tem ferramentas que te ajudam a você potencializar o seu estudo, também não adianta. É mito, porque tem faculdade que você faz no celular, né? A questão da internet, a gente estava fazendo uma pesquisa, levantando alguns dados específicos recentes ali para uma campanha de marketing do Polo, e foi verificar como vocês estudam, essa era a pergunta. Computador, celular, a maioria estuda no computador. E aí vem essa questão da internet. Então, realmente, é um mito, eu preciso ter um computador que se adapte àquele portal ali. Então, você não precisa ter um PC game para estudar. E aí, claro, se você está fazendo engenharia e o professor pediu para rodar um AutoCAD, eu vou precisar desse programa.
Mas mesmo assim, as instituições colocam, às vezes, uma versão free para você fazer o necessário ali dentro. Eles te ajudam, né? Te Essa coisa ajudam. do suporte, né? Deu Então, alguma assim, coisa aí errada, tem a pelo internet, né? A internet é importante, o mínimo, mas muitas alunas, por exemplo, na área de nossa lá de estética, boa parte delas estudam pelo celular. Elas estão aqui fazendo uma maquiagem no atendimento, houve uma pausa de 1 hora, pega o E tem celular. como baixar as aulas, né? Tem como você baixar as aulas e depois você assistir. Então, quando você está numa internet legal, você baixa as aulas, né? Sim. Aí vai depender muito da plataforma, tá? Vai depender muito da instituição. Se ela permite ou não baixar as aulas, né? Para o aluno continuar Porque estudando. depois pode, né? Mas não precisa ter professor. mito, né? Não precisa ter um computador potente para estudar. Tá aí. Chama mais um aí, Patrícia, agora. Vamos mais uma. Pode colocar na tela. A carga horária é menor. Essa não tem uma resposta. Acho que o professor é que tem a vivência. Ela não melhor. é menor. A carga horária é a mesma, tá? Então, quem faz uma engenharia, a carga horária de tantas horas é a mesma. O que mudou, né? Aquilo que nós falamos agora há pouco, recentemente. O MEC determinou que, em 2019, 40% da grade pode ser EAD. Então, os cursos presenciais puderam inserir 40% da grade. Então, ele não está dizendo assim que retirou a grade. Então, vamos pensar na matéria de ética que eu falei para vocês. É uma matéria que em todos os cursos de graduação está na modalidade EAD, certo? Então, ela não quer dizer que a grade continua a mesma. Então, é mito, tá? Ou seja, a grade é a mesma. Então, o professor Mito. ensinou, a gente já Pronto, aprendeu. mito aí. Sabia responder. Vamos agora, vamos matar no peito. Eu e a Patrícia próxima. Agora, antes do professor, hein? Na tela, mito ou verdade sobre estudar online, EAD, né? As mensalidades são menores. Eu posso dizer com certeza. Com certeza, que ele é. ensinou ali, não tem nem como Isso. dizer. A gente até apagou a luz para poder a mensalidade da Novo Tempo ficar menor. Eu acho que as mensalidades são menores, né? E o mais importante também, não só buscar valores menores, vamos buscar a instituição que atende a sua necessidade. Qual é a nota da instituição? O curso está credenciado no MEC? Há quanto tempo a instituição tem aquele curso? Então, às vezes, você vai no valor. Esse é até interessante, que é uma estratégia que eu uso no WhatsApp, na captação, né? Gostaria de saber mais informações sobre o curso e valores? Eu jogo essa pergunta. Alguém vai lá, valores? Eu falo tudo sobre o curso, e depois eu falo de valores. Por quê? Porque às vezes o valor está atrativo tudinho, mas e o restante? Vamos aproveitar esse espaço aqui. Você falou que tem um site para a gente começar essa avaliação. Eu hoje quero chegar lá e fazer uma escolha de um curso. Aí eu entro no site do MEC. Isso. Qual eu não sei seria? se a Rebeca... Eu mandei para a Yasmin. O link é o EMEC, chama. Entrando no site do MEC, né, lá você digita a instituição ou o curso, e aí vai aparecer lá, o curso de publicidade, da faculdade e tal, instituição. Ele vai dizer se esse curso está regulamentado ou não, se ele já tem... O que aparece geralmente no curso novo é uma palavra chamada Consul. O que é Consul? Um curso começou agora, vamos pegar a nossa instituição lá. Formamos já vários engenheiros, mas, por exemplo, tem um curso de engenharia que começou em 2018, 18, 19, 20, 21, 22. A engenharia é 5 anos, então ele já está no final do Consul. Então, a partir de agora, não vai aparecer mais essa palavra lá. Por quê? Porque o MEC já autorizou, porque o curso tem estrutura para se manter, porque ele já demonstrou isso, que ele não vai... O aluno vai entrar e, de repente, vão ser transferido para outra instituição. Então, é importante saber isso. A nota do MEC, mas saber se esse curso ele vai até o final. E a nota tem que ser 5 para ser uma boa avaliação? A nota 5, ela muda de instituição, mas, em geral, a nota 5 quer dizer que a instituição é mais avaliada, mais cobrada pelo MEC. Laboratórios, metodologias, doutores, pesquisa de ensino. Então, a universidade, por exemplo, tem que ter, no mínimo, 4 programas de doutores. Programas de doutorado dentro da instituição. Não é só ter o nome universidade. Então, tem esses critérios todinhos aí, mas é bom pesquisar. Lá no site nosso, lá que a gente colocou, da @unisSJC, ou Taubaté, depois eu posso dar essa orientação, até colocar o link lá, se tiver dúvida específica, né? Qualquer dúvida. Estou com dúvida desse curso. Né? E hoje na internet, gente, se você digita colocou, o curso que você quer, um monte de gente vai jogar anúncios para você, e numa dessas você entra, depois... Cuidado com a palavra certificação, tá? Então, a pessoa fala assim, não, você vai fazer um curso, mas você vai ganhar, eu vou receber o diploma ou a certificação. Aí, no final, você recebeu um certificado. Então, tem muita gente sendo enganada. Ganha certificado, mas não é o diploma. Não é o diploma. Tá aí. Quer uma coisa só para fechar aqui, rapidinho? O diploma também, tá? O diploma do EAD é o mesmo do presencial. O MEC, ele determinou que não pode ter nenhuma extensão dizendo que é EAD.
Vamos pensar o seguinte, quem autorizou o EAD? Foi o MEC. Então, o MEC não vai colocar lá, você é formado no EAD. Então, as empresas também não estão olhando isso. Nossa, o Cris é formado no EAD, a Paty é formada. Não estão olhando isso. Ele quer saber, na hora da entrevista, o profissional e assim por diante, se você está qualificado ou não para a vaga, né? Maravilha. E aí você de casa, tirou as suas dúvidas? O professor está aqui ainda. Ah, tem mais pergunta? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, prepara a sua pergunta sobre um tema, sobre uma faculdade que tem no EAD, por que essa aqui não tem? Abra o coração, que hoje é o dia de você esclarecer, tomar um passo, daqui a pouco vira o semestre aí. Será que dá para entrar na faculdade no meio do ano? Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Bênção. Eu quero mandar um abraço para você que é Anjo da Esperança. E a Novo Tempo, meu querido, tem sempre desafios, né? De crescer mais, levar mais estudos bíblicos, ter mais programas, abrir mais rádios, emissoras de TV, nossos programas específicos e ações como a web. E para isso a gente precisa de você que já é Anjo da Esperança. Cris, eu vou precisar doar? Não, a gente já sabe que você está doando e tal, porque nesse mês a gente tem um desafio diferente para você. Convide um amigo. Isso mesmo, você que já é Anjo da Esperança, faz o seguinte, conta para o seu amigo, mas não rápido, vem participar do Anjo da Esperança, um abraço, tchau. Não, se avisa o que esse projeto fez na sua vida, o que esse projeto faz na vida das pessoas, como que uma TV, uma rádio, uma web se sustentam sem departamento comercial. Isso mesmo, sem departamento comercial. Aí você fala que o Anjos é um projeto que vai criando novos estudos bíblicos, que você pode dar uma olhadinha lá quando a Patrícia, a Suzane, o Cris mostra uma revista, o Guia Prático, é de graça, foi patrocinado justamente por esse projeto. E aí você faz o quê? Convida um amigo. Quer saber um pouquinho mais, Cris? Eu gostei da ideia. Então, se junta com a gente e dá uma espiadinha nesse VT. Pode rodar. Ter um encontro com os amigos é realmente algo muito bom, não é verdade? Poder rir com eles e criar momentos que serão levados para sempre no coração é um dos maiores presentes que uma amizade pode gerar. Para Novo Tempo, fazer novas amizades é tão importante que temos um projeto que é especialista em proporcionar momentos entre a emissora e quem assiste ou ouve a Novo Tempo. O Anjos da Esperança é o maior mantenedor da programação da Novo Tempo. É por meio de doações financeiras que conseguimos produzir conteúdos para rádio, TV e web, mas também enviar guias de estudo da Bíblia gratuitamente para 8 países da América do Sul, incluindo o Brasil. E eu tenho certeza que você que assiste ou ouve os nossos programas já criou um carinho especial ou até mesmo uma amizade com os nossos apresentadores. Por isso que neste mês de maio, nós queremos que você que é amigo da Novo Tempo convide novos amigos a também fazerem parte do projeto Anjos da Esperança. Mas Jota, como fazer isso? Vem cá que eu te explico. A melhor maneira para você explicar o que é o projeto Anjos da Esperança para o seu amigo é respondendo 3 perguntinhas, mas muito importantes. A primeira é qual é o objetivo do nosso projeto. A segunda, como ele é mantido. E a terceira é explicar para o seu amigo quem pode participar. O objetivo do Anjos da Esperança é utilizar e destinar as doações no custeio de todas as produções da Rede Novo Tempo de Comunicação. Tudo isso é feito por uma equipe competente e que acredita na missão da Novo Tempo em levar esperança e salvação a todos. A segunda resposta que você precisa explicar para o seu amigo é que o nosso projeto é mantido por doações de milhares de pessoas. A prestação de contas e o impacto das vidas que estão sendo transformadas poderão ser acompanhados por ele ou por ela no programa Anjos da Esperança, que vai ao ar de segunda a quinta às 9h30 da noite na TV Novo Tempo. E por último, ele vai estar curioso em saber como ser um anjo também. Por isso você vai explicar que aqui todos são bem-vindos, independente da idade e o valor que a pessoa deseja doar. Por isso, se você conhece um amigo que assiste a Novo Tempo, mas que ainda não é anjo, faça o convite para ele também. Depois que eles aceitarem, você precisa anotar o nome, telefone e a forma de doação que ele ou ela deseja fazer. Depois de todas essas informações, você vai ligar para o 0 operadora 12 21 27 30 30 e passar todos esses detalhes para um dos nossos atendentes. Tendo todas essas informações aqui na nossa central, nós iremos ligar para o seu amigo e fazer o cadastro dele. Mas não é só isso.
Quem já é anjo e conseguir inscrever um amigo ou uma amiga no projeto Anjos da Esperança nesse mês de maio, vai ganhar 2 DVDs dos 50 anos do Arautos do Rei. Um para você e outro para o seu amigo. Mas além disso tudo, iremos enviar junto, gratuitamente, outros brindes exclusivos para a sua casa. Você tem um amigo que assiste ou ouve a Novo Tempo e ainda não é anjo? Então ligue para ele agora mesmo. Explique qual é o objetivo do Anjos da Esperança e depois que ele aceitar, não deixe de ligar para nós pelo telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. A Novo Tempo deseja ir mais longe para mostrar que somos iguais, porque temos a mesma missão. Maravilha. Então, ó, o recado tá aí. Pega o WhatsApp agora. Fala com o seu amigo. Olha, tem um amigo lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, é minha vizinha. Explica para ele o projeto, fala para ele como que funciona e entre em contato com a Novo Tempo. E aí você vai ajudar essa esperança a crescer no coração de alguém, discipulando. Então, o desafio para você é convide um amigo. Fácil, né, Patrícia? Faço, tô te convidando. Então filho. tá, eu já estou, agora vou convidar outra pessoa. Aí você A de casa vai gente já convidando. vivencia, E vai né? indo, mas é isso aí. Você que já é anjo da esperança, tem que convidar esse amigão. E para amigo, a gente não fala assim, o anjo da esperança quer participar, então tá bom. Não, conversa com ele e ele tenha confiança em você, sabe que esse projeto é um projeto sério. Então, ó, convide de coração, convide um amigo. Graças a você que a gente volta aqui para a nossa Sala da Verdade. Hoje o programa seja um instrumento aqui para pessoas que querem aprender, querem estudar. Isso não seria possível se a gente não tivesse o projeto Anjos da Esperança. Com certeza, a gente acredita nisso aqui e quer, de alguma maneira, mostrar para vocês de casa que tem outras possibilidades, por exemplo, no trabalho. E a gente está falando do ensino à distância e a gente pode trazer também, né, professor, para essa perspectiva de quem está querendo entrar no mercado, né? Perdi meu emprego, sou um profissional da área, como é que eu faço? É fácil eu entrar numa universidade ou num curso técnico? Hoje o acesso ao ensino superior, ou até mesmo o técnico, não está difícil. Está muito mais fácil que há 30 anos atrás. Vamos imaginar que há 30 anos atrás, lá em Vitória, onde eu morava, nós tínhamos acesso a 5 engenharias. Mecânica, civil, elétrica, mecatrônica, não tinha mais. Hoje ramificou, hoje são mais de 60. Então, houve um crescimento disso. O acesso também melhorou. Os programas de governo também. Então, vamos falar, por exemplo, o ProUni. Tem pessoas fazendo medicina porque foram bons alunos no Estado, tiveram uma boa nota do Enem e conseguiram uma bolsa 100% gratuita numa instituição particular. Então, assim, o acesso está mais fácil. Mas aí depende muito do perfil da pessoa, onde que ela quer chegar também. Então, assim, o estudar, o acesso, ele não está complicado, né? Então, cabe à pessoa buscar informação, conversar com as pessoas, saber o tipo de curso que ela quer. Por exemplo, às vezes, eu estou na dúvida entre eu trabalho no escritório de contabilidade e trabalho na parte financeira. Eu fiz o ensino médio técnico. E aí, qual é a minha dúvida? Faço administração ou faço ciências contábeis? Ou faço tecnólogo em gestão financeira? Olha só, eu posso escolher. Eu não quero ir para as outras áreas. Então, faz um tecnólogo, 2 anos, 2 anos e meio, só vai atuar na área da gestão financeira. Então, isso melhorou bastante. A área da informática, análise e desenvolvimento de sistema, tinha que fazer engenharia. Hoje você faz um curso mais reduzido. Então, o acesso está mais fácil. Então, cabe a você, né, você que está em casa, procurar os mecanismos, cuidado com os cursos, né, que a gente falou sobre certificado e não curso homologado certinho, mas eu acho que depende muito das pessoas, né, até onde elas querem chegar, onde está o seu sonho. E aí, uma outra coisa interessante é o seguinte, o curso, as modalidades, né, que eu estava comentando com você, no caso, graduação, né, que é só para a área específica. Depois você tem as licenciaturas, que é para lecionar. Você tem os tecnólogos, que são os cursos de baixa duração, que foi uma jogada muito boa do governo, porque atendeu uma demanda específica da área. Muita gente tinha que fazer um curso de 5 anos. Poxa, mas por quê? Eu só quero trabalhar com marketing. Então, em vez de eu fazer administração para trabalhar com marketing, eu só faço marketing. E aí vem as pós-graduações, que ela também ajuda bastante. Por exemplo, o pessoal que é formado em engenharia, elétrica, civil, eles buscam muito pós-graduação em engenharia e segurança do trabalho. Mas por quê? Porque ele dá um novo certificado, um novo CREA. E isso amplia a carreira dele. Então, tem como impulsionar a sua carreira através do EAD. 100% online, mas já está inserido na área. Maravilha. Só vamos voltar na categoria, né, que você parou em pós-graduação. Aí você falou sobre MBA, né, isso aqui pra gente.
Explica a diferença da pós, lato sensu, estrito sensu. Isso, exatamente. É importante, né? As universidades são divididas, né? Universidade, faculdade e, no caso, centros universitários, que no caso da Unasp é um centro universitário. Faculdade são quantidade menor de cursos e a universidade que tem que ter uma grade mais extensa, além de ter um terço de doutores e mestres, e aí dentro disso tem que ter os cursos de pós. Então, quando você entrar na internet e ver escrito pós, você tem que verificar se eu quero fazer uma especialização. O que é uma especialização? É um curso de neurociência. Eu sou professor, vou me especializar em neurociência, ou seja, eu quero aprender sobre a dinâmica do cérebro, como funciona o cognitivo do aluno, para melhorar o meu desempenho na sala, como professor. Ah, mas você é formado em marketing, eu quero fazer uma pós em MBA. Opa, eu quero crescimento na carreira, dentro da empresa. Ou na empresa ou em outra empresa. Então, o MBA é para crescimento de carreira. Tá? Depois vem a pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado, né? E depois vem o doutorado. Então, ambos fazem parte aí das instituições. A outra coisa interessante é muita gente que está buscando mestrado. Eu quero fazer mestrado, porque eu quero fazer... Você tem que pensar o seguinte, qual o seu objetivo com o mestrado? É crescimento profissional? Não, eu quero lecionar na faculdade, quero trabalhar. Então, você precisa estar dentro da faculdade. O EAD, ele não fornece isso. Então, o que você faz? Procure instituições públicas ou até mesmo participe de algum programa dentro da instituição. Eu falo muito para os alunos, principalmente que entram no ensino superior, que ele fala assim, eu estou entrando no ensino superior, mas estou desempregado. Eu falei, o primeiro dia do seu emprego começa no primeiro dia da faculdade. Aquele professor que está tocando algum projeto, gruda nele. É final de semana, alguma coisa, vai lá, porque ele vai ser, o primeiro aluno que ele vai indicar é você. Ele não vai falar nada para você, mas ele sabe, porque você tem conhecimento, você está ali com ele. Então, isso abre as portas. E não só indicar, às vezes, para uma proposta de emprego, esse aluno, como também para uma bolsa de mestrado. Porque ele sabe que você tem potencial. Então, muita gente quer fazer o mestrado, mas... Não sabe realmente para onde quer ou a ferramenta no que usar. Falando em ferramenta, você de casa é uma ferramenta ativa. Parece que tem um comentário aqui na produção, até o professor dá uma lida com a gente. Olha a Duda falando. O ensino EAD é uma tendência, a flexibilidade ajuda muito para que o aluno possa criar a sua própria rotina de estudos, além do aluno desenvolver o lado autodidata. É verdade, viu, Duda? E é nesse quesito aí, que a gente fecha com esse teu pensamento, que é uma ferramenta ativa para você que tinha um certo preconceito. Hoje o professor aqui veio dar literalmente uma aula, mas toda aula boa a gente fala assim, né, Patrícia? Queremos acabou, mais, né? Queremos acabou. mais, com certeza. Vamos voltar com outros temas, vamos estreitar aí laços, já que o senhor está aqui pertinho com tanto conhecimento. Quem sabe ele não ensina a gente um pouco de matemática? Olha aí. Obrigada, professor. Só uma última dica, né, para fechar aqui o assunto, né? As instituições oferecem os cursos, mas quem determina a carreira é você. Então, é você que vai determinar a sua carreira. Não importa se é o EAD ou se é o presencial. É você que vai voar mais longe. Então, depende muito do seu investimento, do seu tempo, da sua dedicação. Porque hoje nós estamos conversando, né? Hoje nós estamos conversando, amanhã somos colegas de trabalho, amanhã estamos trabalhando junto, amanhã somos donos de um negócio, amanhã você está indicando. Então, a carreira, quem constrói é a gente. Quem se formou hoje começou há 2, 3 anos atrás. Então, o teu passo é hoje. Obrigado, viu, professor? E na sequência tem a nossa vizinha aqui, na verdade, Patrícia? Sim, com certeza. Agora a gente vai falar com Vida e Saúde, Teru Gouveia. Tudo bem? Oi, Patrícia. Oi, Cris. Feliz semana para vocês aí do Entre Família. Começaram com tudo, amo esse tema de educação. E aqui no programa a gente segue com educação em saúde. Hoje a gente está começando o mês de maio aqui no programa. Maio Roxo, vamos falar sobre doenças inflamatórias intestinais. Tem especialista na área aqui, vai falar sobre esse problema de saúde, sintomas e principalmente o que fazer para evitar e também tratar esses problemas. Além disso, o Dr. César começa aqui uma semana maravilhosa, celebrando, informando, tratando sobre mães. E a receita está por conta desse bolo gelado sensacional. E sabe quem me ensina, gente? A própria Arlete vai estar por aqui. Olha que legal! Homenagem ao Dia das Mães, a Semana das Mães, né? O programa recheado de coisa boa. Legal, gente. Meu Deus do céu, que bolo fantástico. Tudo isso e muito mais no Vídeo de Saúde. Você não perde, hein? Nada trocar de canal. Você viu agora? Tem gente já com água na boca já. Ainda uma, que coisa. Obrigado, viu, Teru? Só tá aqui com a gente. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.
Maravilha, tchau, tchau hoje. Segue que tem o Vida e Saúde e amanhã às 2h30 da tarde tem um assunto fantástico, Patrícia, nós vamos falar sobre empatia. Eu não sou empática. Não é não? Não. Às vezes sim, às vezes não. A Sarinha tá falando aqui no meu ouvido que você é. São os olhares dela, né? É. Tem gente que fala que eu sou fofa. Eu sou fofa, Cris. Olha, é um fofo diferente. Comigo, eu não tenho que reclamar. Se a Sara também não, né? Mas eu não tenho que reclamar da Patrícia. Brincadeira, Comigo. mas é que tem gente que quer passar a gente pra trás, né? Aí eu não consigo ser empática. Não, com o negócio. Quando você percebe assim, não. A malandragem, não, o vai negócio. trabalhar. E- Não, vai fazer. E é aí? uma certa empatia, você está melhorando o trabalho da pessoa. Você olha, vamos embora, comigo tem que andar na linha. É. Bora que lá. A minha equipe de meninas queridas, tipo a Ana, fica trabalhando comigo a empatia. Patrícia, olha o lado da pessoa. Poxa, dá uma olhadinha assim, Patrícia. Não, mas A gente eu tô melhorando. Esse programa tá mudando a gente. Claro, né? claro. Eu E se já sei você... fazer todas as perguntas no Google. Agora, pelo menos no Google a gente já vai lá e pronto. Mas amanhã você não vai precisar perguntar no Google, não. Mas a gente vai ter Amanhã a especialista Ana vem aqui. apresentar o programa e ela é uma pessoa bem empática. Ela vai ajudar a gente. Bom demais. Um olhar do outro. A gente vai terminando por aqui, né? Programa especial, programa gostoso, leve, como tem que ser a sua tarde. A gente quer agradecer sempre ao Anjo da Esperança. Os nossos programas estão disponíveis no ntplay.com. É isso, né, Gris? Bom demais. E não esqueça da nossa missão. Já que você é um anjo da esperança, convide um amigo para ele se tornar também. É o desafio desse mês. Quer mais empatia do que isso? Se preocupar com o próximo. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.